Abra sua Bíblia ou acompanhe na tela, no texto de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Até aqui nós temos passado por todos os capítulos de Gênesis. Hoje nós vamos pular o capítulo 10 e vamos para o capítulo 11. O capítulo 10 é obviamente importante, e é necessário notar que neste capítulo você tem um resumo de alguns eventos importantes para a história da redenção. E no capítulo 11 você tem um detalhamento de um evento que o capítulo 10 cita. Então alguns irmãos podem se deparar com o versículo 31 do capítulo 10, que diz assim: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações, e dizer, mas espera aí, pastor, não é só no capítulo 11 que as línguas distintas começam a existir, que as nações se separam? Sim. E o que está acontecendo então no capítulo 10? É que o capítulo 11, ele detalha algo que aconteceu cronologicamente no capítulo 10. Mais precisamente, no versículo 25, você lê: a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Nos dias de Peleg, o que aconteceu? Se repartiu a terra. Esta é uma referência aos eventos ocorridos no capítulo 11. Então, você tem um resumo anterior, e no capítulo 11 você tem um detalhamento, mais precisamente do versículo 25 que nós acabamos de ler. Ok? Com estas informações, portanto, vamos ler o capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Por gentileza, em sua Bíblia ou na tela, acompanhe a leitura. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, humildemente rogamos, no nome de Jesus Cristo, tenha piedade de nós. Dai-nos, Senhor, disposição para ouvir a Tua voz, e tão somente a Tua voz. Fale conosco, por graça e misericórdia, e nos direcione no caminho que devemos seguir, para glorificar o Teu nome, para vivermos a vida abundante que o Senhor nos promete. No nome de Jesus oramos. Amém. No final do ano agora de 2020, o ator Chris Pratt, protagonista do filme Guardiões da Galáxia, foi cancelado na internet. Cancelado é a expressão
para dizer que ele foi boicotado. Obviamente porque ele disse aquilo que a internet, que a maioria das pessoas hoje não querem ouvir. Chris Pratt foi cancelado por ter sido favorável a uma igreja que considerava a causa LGBTQ pecaminosa. Uma igreja nos Estados Unidos se posicionou contra um movimento homossexual. Chris Pratt endossou e foi cancelado, boicotado por internautas. Nos primeiros séculos da era cristã, o Império Romano exigia fidelidade total. E a forma de demonstrar esta fidelidade era você, por exemplo, se curvando, prestando homenagem ou uma reverência ao imperador ou oferecendo incenso a ele, com estes atos, considerando-o, portanto, um Deus. Esta era uma forma de demonstrar fidelidade ao Estado, ao Império, ao imperador. E quando um adorador fazia isso, ele recebia um documento chamado libelo. Ele estava agora atestado pelo Estado de que ele, de fato, era um bom cidadão. Um cidadão subordinado ao senhorio de Roma e de César. E, portanto, agora poderia ser protegido pelo Estado. Hoje em dia, somos tentados a assumir um discurso favorável a respeito da relatividade moral, ou seja, não há padrões. Você pode fazer o que você quiser, desde que o que você faça não incomode o outro, não machuque, não ofenda o outro. Então, os padrões morais não existem. Eles só são limitados pelo bem-estar do outro. Somos tentados também a assumir um discurso favorável à pluralidade religiosa, ou seja, toda religião tem a sua verdade, e não importa qual você escolha. Somos tentados também a assumir um discurso favorável à negação da realidade como Deus a criou. Por exemplo, nós afirmamos, Deus criou homem e mulher, mas nós sabemos dos discursos que negam esta realidade. E eles tentam imprimir em nossas mentes de que nós não devemos reverberar o texto bíblico sobre a criação de homem e mulher, porque isso seria discriminatório e preconceituoso. Em troca, quando nós nos submetemos a esses discursos, nós recebemos uma atuação profissional, a nossa atuação profissional é assegurada, nossos comércios não são boicotados, e nossa imagem, em troca, não é ridicularizada. Portanto, seremos aceitos e até mesmo enaltecidos pelo mundo, porque adequamos o nosso discurso ao que eles exigem. Afinal, o mundo globalizado exige que, para que tenhamos acesso a bons empregos, um negócio próspero e uma boa imagem, nós devemos falar apenas uma língua. E que língua é essa, pastor? É o inglês? É o mandarim? Não. A língua que nós devemos falar para sermos aceitos neste mundo é uma língua de impiedade, um idioma de impiedade e de rebeldia contra Deus, contra as suas normas. Portanto, como viver neste mundo? Talvez você, como um empresário, como um comerciante, como um professor, já tenha sido assediado, já tenha sido tentado a mudar o seu discurso para ser aceito, para ter o seu trabalho correspondido, aceito pela a sociedade que você convive. E surge então a pergunta, como viver nesse mundo? Como resistir a esta influência mundana? Será que devemos impor a cultura cristã no mundo e instaurar um governo teocrático? Será que nós devemos nos posicionar na internet e sermos até mesmo beligerantes? Veja, essas são questões importantes, mas eu não quero discuti-las.
eu não quero tratar de nenhuma dessas alternativas até então citadas. Eu gostaria apenas que você ouvisse o que Deus tem a dizer a respeito da pretensão do mundo em unificar um povo caracterizado pela autonomia e rebeldia em relação a Deus. Eu quero que você se volte para este texto e pergunte o que Deus tem a me dizer a respeito desta pretensão da humanidade em se rebelar contra Ele. E então você saberá como lidar com este mundo que nos traz tantos desafios e que tenta nos constranger e nos coagir e nos coage a mudar o nosso discurso. Primeiro, entendamos aqui um pouco mais sobre a rebeldia humana, como ela acontece. Neste texto nós vemos um povo unido, mas alienado de Deus. E aparentemente há três coisas inofensivas que unem este povo. Quais são? A primeira é o idioma, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Observe um bom modo de unificar um povo, ter a mesma linguagem. Noé e seus descendentes, obviamente, falavam a mesma língua. A língua aqui é um elemento possibilitador da unidade. E a unidade é essencial para a efetivação de projetos. Aparentemente, no entanto, não há nenhum problema nisso. Certo? Não há nenhum problema nisso. Você ter a mesma língua e se valer disso para fazer projetos que envolvam cooperação. Mas há um outro elemento que unifica este povo, local. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. O narrador está descrevendo a migração de onde a arca atracou, próximo ali do Monte Ararat, e está dizendo que dali eles foram para o Oriente, em direção a Sinar, que é Suméria, que fica entre os rios Eufrates e Tigre, no sul da Mesopotâmia. Mais tarde, este lugar será chamado de Babilônia, e atualmente é chamado de Iraque. Dois elementos que citamos até agora, que unem este povo: idioma e local, eles estão no mesmo local. Terceiro elemento, tecnologia, versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Aqui temos um relato de uma nova invenção humana, a queima de tijolos na olaria. O narrador explica essa invenção aos israelitas que até então estavam acostumados a construir usando apenas pedras e argamassa. Daí o fato dele explicar: olha, eles arrumaram um jeito de fazer tijolos. E no lugar da argamassa que vocês usam, eles usam betume, pinche. Agora observe, três elementos: idioma, local, tecnologia. Aparentemente inofensivos. Qual o problema? Qual o problema, por exemplo, em estabelecer um local? Em fazer com que pessoas vivam juntas? Observe, quando o primeiro casal pecou, Deus colocou querubins ao oriente. Está lá no capítulo 3, versículo 24. Quando Caim assassinou Abel, ele foi habitar na terra de Nod, que está ao oriente de do Éden. Quando Ló se separou de Abraão, ele foi para o oriente, Sodoma e Gomorra. Quando Abraão teve 4 filhos com a sua concubina Quetura, esses filhos se apartaram de Isaque, o eleito, e foram para a terra do Oriente, para a terra oriental. Quando Jacó fugiu de sua casa, ele foi
para o Oriente, capítulo 29, versículo 1. Ou seja, quando alguém vai para o Oriente, em Gênesis, ele está se afastando da bênção e da presença de Deus. E o versículo 2 nos diz que eles partiram, aqui uma tradução possível é para o Oriente, não é do Oriente, para o Oriente. Eles estão se afastando da bênção e da presença de Deus. Você começa agora a entender que o que os une não é meramente um local, mas o propósito de se afastarem da presença e da bênção de Deus. Qual é o problema da tecnologia, pastor? Você usa a tecnologia? Sim, nós usamos. E aqui a tecnologia está sendo usada para construção. Eles querem construir uma cidade. É o que diz o versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles querem fazer tijolos para construir uma cidade e uma torre. E qual o objetivo disso? Observe que eles estão repetindo o método de Caim. Eles vão para o Oriente e, assim como Caim, eles fazem uma cidade. E a ideia de fazer uma cidade é tentar abrigo longe de Deus. É se unir com outras pessoas com o mesmo propósito, afastamento de Deus. É um modo de superar as dificuldades juntos, mas longe de Deus. É o que está acontecendo aqui. E eles querem construir uma torre cujo topo chegue até os céus. Aqui é uma referência a um zigurate. Um zigurate é algo parecido a uma pirâmide, só que ela é construída em forma de escadas. E qual era o objetivo? Eles acreditavam que construindo uma pirâmide estruturada com escadas, eles estariam convencendo os deuses a descerem e a entrarem no templo que ficava ao lado. E ao entrarem no templo, eles conversavam com os deuses, a fim de que os deuses fossem favoráveis a eles. Obviamente isso não acontecia, mas eles acreditavam que isso poderia ser possível. A ideia é atrair Deus e tratar com Deus de igual para igual. Olha a pretensão. E fazer com que Deus seja favorável a eles. Fazer com que Deus os sirva. E para que eles querem isso? Para que tornemos célebre o nosso nome. Meus irmãos, nós temos muitas pessoas que se utilizam da religião a fim de serem satisfeitas em suas necessidades, que na verdade é interesses pessoais. Então você tem gente indo para igrejas que prometem prosperidade, equilíbrio nos relacionamentos. É uma forma pagã de tentar controlar o divino a seu favor. E elas estão dispostas de se utilizar em moedas de troca. E por vezes essas moedas de troca são elementos considerados piedosos por nós. Jejuar para ter bênçãos, ofertar para ter bênçãos. Não, eu jejuo para o prazer em Deus, porque eu sei que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu oferto por gratidão e não para controlar a Deus. Esta é a essência do paganismo, é tentar atrair a atenção de Deus e de algum modo fazer com que Deus seja favorável à realização dos meus desejos egoístas, meus desejos pessoais. E o que eles querem é que o nome deles seja reconhecido, que eles sejam reconhecidos pela terra. Eles cobiçam fama, poder, reconhecimento mundial, independência. Eles querem um lugar mais alto. Eles desejam acessar as moradas celestiais.
Como Adão, eles querem ser como Deus. Mas a Bíblia diz que só Deus cria para si um nome glorioso. Só Ele pode glorificar o seu próprio nome. No entanto, eles intentam usurpar as prerrogativas divinas, fazendo seus nomes célebres. E essa torre deveria ser alta bastante para ser visível em uma grande distância para que eles não se perdessem. E qual é o problema disso, pastor? Lembre-se, quando Deus criou os seres humanos, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Depois do dilúvio, Deus abençoou a Noé e sua família e disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E repetiu: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai e enchei a terra. E o que o povo de Babel faz? Nós não vamos encher a terra. Nós não vamos nos espalhar. Eles usam a tecnologia na fabricação de tijolos para edificarem uma cidade, para que eles não precisem de Deus para serem protegidos, para edificar uma torre, a fim de controlar a Deus, para que os seus nomes sejam célebres, e eles usam a torre para desobedecerem a ordem de Deus. O que é isso, irmãos? Rebeldia! O desejo de autonomia em relação a Deus, pautando o uso da tecnologia. A cidade de Babel é composta por um povo que se afastou de Deus, que formou uma cidade. E esta cidade, vocês lembram como ela foi, por quem ela foi fundada? Se você se voltar lá para o capítulo 10, interessante isso, você lê no versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente e caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Olha o fundador de Babel, Nimrod, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim e a Anamim, a Leabim e Naphtuim, a Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafturim. O que está acontecendo aqui? Algumas informações importantes. Sabe o que significa Nimrod? Nós nos rebelaremos. E você está vendo aqui que de Nimrod vieram as nações inimigas de Israel. A Síria, Nínive, Misraim é Egito. E mais à frente há uma referência aos filisteus. Está começando a entender? Que as coisas não são tão simples assim. Que tem muita coisa grave por trás. A cidade de Babel é composta por um povo que se afastou de Deus, que formou uma cidade, liderados por um homem chamado Nós nos rebelaremos, que é o ascendente dos inimigos de Israel. E este é um povo que quer se tornar como Deus e que tenta frustrar os planos de Deus para a humanidade. Um povo que, além de tudo isso, está unido pelo idioma. Falam a mesma língua, têm os mesmos propósitos. Babel é a imagem de um mundo globalizado, longe de Deus, que busca segurança em si mesmo, que tenta frustrar os planos de Deus para a humanidade, que intenta usurpar o local de Deus. Babel é a imagem de um mundo que fala o mesmo idioma, o idioma da autonomia e rebeldia contra Deus.
E é justamente Babel em que você vive. Já parou para pensar nisso? A base da unidade de Babel não está no local, na língua ou na tecnologia, mas na impiedade. E a partir da impiedade que os une, eles dão direção para a tecnologia, para o local em que eles estão e para o idioma. E como Deus vê tudo isso? Como Ele lidará com um mundo unido pelo desejo de autonomia em relação a Ele? Como Deus trata um mundo rebelde? Para te mostrar isso, eu quero passar aqui um slide. Não sei se você consegue, acho que sim, né? Aqui você tem os versículos do capítulo 11, e eles estão estruturados a partir de uma estrutura que é chamada de quiasma. O presbítero Daniel a citou hoje. E nós a chamamos de estrutura sanduíche. Por que sanduíche? Um sanduíche, ele é composto, né, de duas fatias iguais, duas fatias de pão. E o principal vai onde? No meio. Estas duas fatias têm uma relação pela semelhança. Ambas são pão. Então, quando nós falamos de uma estrutura de quiasma, é uma estrutura que tem fatias que se relacionam. Por exemplo, vocês perceberam que do lado esquerdo, eu coloquei letras A, B, C, D, E. E aí tem um X ali no meio, que é o hambúrguer, a parte principal, não é? E aí repete as letras que já foram citadas acima, mas agora de uma forma contrária, E, D, C, B, A. Observe, A, toda a terra tinha um só idioma. A, lá embaixo, a linguagem de toda a terra muda. Dá para observar essa relação? O versículo 1 diz, toda a terra havia apenas uma linguagem. O versículo 9 diz, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem. Perceberam a relação? Vamos para o B. O povo se estabelece ali. B, lá embaixo. O povo se dispersa dali. E quem faz com que eles se dispersem? Deus. Quem confunde a linguagem? Deus. O que está acontecendo aqui? Agora nós vamos ver a resposta de Deus aos atos do povo. Deus vai transtornando, frustrando os planos daquele povo. C, disseram uns aos outros. C, agora eles não entendem uns aos outros, porque Deus os confundiu. E, eles estão numa cidade, e Deus desce à cidade, e também para ver a torre. E no meio ali você tem a descida de Deus, que está no versículo 5. E é no versículo 5 que nós vamos nos voltar agora. Vamos ver o versículo 5? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O que está acontecendo aqui, pastor? O Senhor desceu para ver de perto. O que é isso? No capítulo 6, versículo 12 de Gênesis, olha o que nós lemos lá. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus está vendo todos os homens, e Ele não precisou descer para isso. Por que agora Ele tem que descer para ver? Irmãos, é uma ironia. É uma ironia da parte de Deus. O que o povo estava dizendo? Façamos uma torre cujo tope alcance os céus. Deus diz, cadê? Espera aí, eu vou ter que descer para ver. Suas pretensões são tão pequenas, vocês são ridículos, que eu nem consigo ver daqui aquilo que vocês acham enorme. Esse é o nosso Deus.
vocês são pequenos, que eu tenho que descer para ver aquilo que vocês acham que é uma torre, cujo topo chega ao céu. Como Deus reage à rebeldia humana? Ele a ridiculariza. Você lembra o texto que você leu, o primeiro texto que você leu aqui, na liturgia, Salmo 2? Os reis se rebelam contra o Senhor, rompem os laços. O que Deus faz? Ele ri, Ele zomba deles. Às vezes eu fico com o coração afligido, porque eu fico pensando, Senhor, mas olha o que este mundo está fazendo, olha o que eles estão inventando agora, olha como eles se rebelam. Mas Deus não está aflito lá no seu trono. Eu estou, Deus não. Deus ri. Deus ri da arrogância humana. O Senhor precisa descer do seu trono celestial para ver a cidade e a torre, cuja aspiração era que chegasse até os céus. O escárnio, a pretensão humana, a grandeza é mordaz. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tenho anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Isaías 40, versículo 21 a 23 diz que o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. As nações são como nada para Ele. E há aqui uma outra ridicularização que nós não conseguimos às vezes captar. Versículo 5 ainda. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Qual é a ridicularização? Babilônia tem origem em Babel. A palavra Babel pode ser traduzida também como Babilônia. E segundo a mitologia babilônica, Babilônia foi construída por deuses. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz, não, eram meros homens, eram filhos de homens. E apesar da arrogância, eram tão pequeninos que Deus teve que descer para ver o que estava acontecendo. Os babilônios achavam que os seus deuses tinham edificado, mas o narrador declara que foram meros seres terrenos. Como Deus irá reagir à rebeldia humana? Ele a ridiculariza. E Deus intervém nos planos arrogantes. Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus faz duas observações, o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Eles são um, totalmente concordes, unidos em seu desafio contra Deus. Segunda observação, isto é apenas o começo, ou seja, não há restrição para o que intentam fazer. Imagine toda a raça humana unida na atrevida tentativa de tomar seu destino nas próprias mãos, tentando tomar as rédeas da história. Se este plano fosse factível, o homem removeria e excluiria o reino de Deus. O Senhor, contudo, mostrará que Ele tem o governo e o domínio sobre a história humana e sobre todos. E o que Deus faz então? Ele ridiculariza, Ele intervém, e como resultado de sua intervenção, Ele frustra os planos arrogantes. Os homens dizem, vinde, façamos tijolos, vinde, edifiquemos uma torre. E Deus diz no conselho da Trindade, vinde, desçamos e confundamos. Deus também faz um convite. Vamos frustrar os planos destes homens. O Senhor neutraliza a ameaça desse reino secular e frustra os planos arrogantes daquele povo.
O resultado da ação do Senhor foi exatamente aquilo que eles temiam. Nós não vamos nos espalhar pela terra. Deus frustra os seus planos, gerando confusão idiomática. E qual é a consequência? Versículo 8: destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Está tudo sob o controle de Deus, meu irmão. Deus diz: não, vocês vão fazer o que eu quero? Sim. Sou eu que governo a história. Sou eu que reino sobre o universo. O princípio do pecado, meus amados, está no desejo de autonomia que leva a humanidade a arrogantes planos. Desejo de viver para a sua própria glória e ser o centro de toda honra e louvor. Eis o princípio do pecado. E nós vemos isso nas crianças, né? Você já percebeu que até as crianças têm esse impulso de serem notadas. Alguém disse recentemente, dizendo, se você está numa escola dominical e elogia uma criança, a outra já fica chateada. Ela está brincando com o brinquedinho dela, deixa de lado, não quer mais saber. Se a outra for pegar, aí você já sabe o que acontece. E nós estamos falando de crianças. Agora imagine uma humanidade unida, expressando intensamente seu desejo orgulhoso e de autonomia. O que seria desse mundo? Já teria sido destruído há muito. E por que não foi? Porque Deus controla todas as coisas. Assim como Ele controlou os desejos arrogantes do povo em Babel. A vaidade humana não destruiu esse mundo por causa do controle soberano de Deus, que ridiculariza, dissipa e frustra os planos arrogantes dos homens. Até aqui nós vimos o que Deus tem a dizer a respeito da pretensão do mundo em unificar um povo caracterizado pela autonomia e rebeldia. Ele ri, ele intervém e ele frustra os planos arrogantes. Mas há outras coisas que Deus faz na história da redenção, por meio de Cristo, que se opõem à rebeldia humana. Quais são? E como essas coisas afetam a nossa vida? Primeiro, Deus julgará. A persistência rebelde, a persistência na rebeldia, representada pela Babilônia, representada pela Babilônia, um dia terá fim. Nós lemos, então exclamou o anjo com voz potente, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e agora se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Olha o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, lá no capítulo 18. João está usando a Babilônia, Babel, como uma representação de todos os povos unidos contra Deus. E está dizendo: o anjo um dia vai dizer: caiu, caiu. Todo desejo de autonomia, toda associação maligna contra Deus será julgada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse 18, versículo 20. Então, o que Deus vai fazer em relação à rebeldia, não agora no texto de Gênesis, mas na história da redenção? Ele vai julgar a Babilônia, ele vai julgar Babel. Segundo, Deus, é Ele que engrandece o nome. Deus frustra o propósito de tornar célebre o nome daquele povo. E no capítulo imediato, no capítulo 12, Ele chama Abraão e diz: Abraão, eu vou engrandecer o seu nome.
sou eu que engrandeço. Sou eu que engrandeço o nome de alguém. Ninguém pode fazer isso por si mesmo. E ele promete também a Davi: te farei um grande nome, em 2 Samuel 7, versículo 9. E essas promessas são cumpridas em Cristo. Paulo entendeu isso ao dizer a respeito de Jesus, que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Deus faz na história da redenção contra a rebeldia humana? Ele julga e ele mostra que é só Ele que pode engrandecer alguém. E é Ele também que edifica um povo. Sofonias capítulo 3, versículo 9, nós lemos: darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E essa profecia começou a se realizar quando Jesus derramou o seu Santo Espírito, lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Porque ali tinha pessoas de diferentes nações. E o que aconteceu quando o Espírito foi derramado? Eles começaram a falar em outras línguas, e a barreira idiomática caiu. E isso era obra de quem? Deus. Para a igreja de Cristo Jesus, o Pentecostes reverteu o juízo sobre Babel. Agora eles falam na mesma língua, pela atuação do Espírito. E o que eles falam? Será que agora eles falam a mesma língua a fim de buscar glória para eles mesmos? Não, se você continuar lendo o capítulo 2 de Atos, diz que eles falavam a respeito das grandezas de Deus. É Deus que forma um povo e é Deus que define o propósito dessa união, que é a glória de Deus. E é este o destino final do povo de Deus. João, em Apocalipse 7, versículo 9 diz: vi grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles estão falando o mesmo idioma e estão unidos a fim de glorificar o Cordeiro. É isso que Deus fará em resposta à rebeldia das nações. É Deus também que irá edificar não somente um povo, mas uma cidade para que este povo habite. Em Babel, os idiomas são confundidos. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, os idiomas são entendidos. Em contraste com Babel, que representa a autonomia e os poderes humanos, Jerusalém representa a cidade em que as pessoas buscam, obedecem e depositam sua confiança em Cristo Jesus. Mas a Jerusalém terrena é sombra da Jerusalém celestial. Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, uma pátria celestial preparada pelo próprio Deus. É o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 11, versículo 6 e também o versículo 10. E é esta cidade preparada pelo próprio Deus, o qual ele é o arquiteto e edificador, que é chamada de Jerusalém celestial e que é citada por João. Ele diz: eu vi a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a cidade que não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade. Sabe por quê? Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e lhe trarão
a glória e a honra das nações. Olha que imagem linda. Cristo iluminando esta cidade, e um povo composto de várias nações, mas todas estas nações andam a partir da luz do Cordeiro, e glorificam o Cordeiro. Este é o fim, em resposta à rebeldia da humanidade. Eu quero encerrar com 3 perguntinhas breves para você. Primeiro, você tem certeza que não faz parte de Babel? Pastor, estou aqui na Ebenezer, já venho aqui tanto tempo. Isso não significa nada. Os habitantes de Babel são caracterizados pelo afastamento de Deus. Se você frequenta essa igreja, mas vive longe de Deus, você se identifica mais com os habitantes de Babel do que com o povo de Deus. Mas pastor, eu estou ativo na igreja, fazendo um monte de coisa, estou afastado de Deus, mas eu dou uma compensada com obras, né? Isso é só uma forma de esconder quem você é realmente. É só uma forma de você lidar com a sua consciência. Você vive afastado de Deus? Se sim, você tem mais a ver com Babel. Você vive em rebeldia, não se subordinando à vontade de Deus? Você tem inimizade com o povo de Deus, vive a arrumar encrenca com os santos? Você é uma pessoa autônoma e orgulhosa? Não, pastor. Tudo que eu faço, eu sempre digo, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu li há algum tempo, um pastor postou no Facebook, a linha entre toda a honra e glória para o Senhor Jesus e eu sou o cara é muito tênue. O fato de você dizer isso como um simples jargão não significa que você faz de fato tudo para a glória e honra do Senhor. Se você vive desse modo, meu irmão, você está falando a mesma língua de Babel. E você tem que se questionar a respeito da sua salvação. Segunda pergunta, você tem perdido o sono com tanta injustiça e degradação deste mundo? Por conta da degradação deste mundo? Descanse. Sabe por quê? Tudo está sob o controle de Deus. E o que Ele faz? Ele ri da rebeldia humana. Ele intervém, Ele frustra os planos dos arrogantes. Ele reina e Ele julgará Babel. Por fim, você anseia por um mundo sem pecado, justo e bom? Logo, logo esse dia vai chegar, meu irmão. Um dia toda a terra se encherá da glória de Deus. E pessoas de cultura, realidades, etnia e cor de peles diferentes estarão unidas para sempre, vivendo sob o governo do Príncipe da Paz, que irá unir estes povos. Você deseja esse dia? Você anseia, você anela por esse dia? Sabe qual é a melhor forma de demonstrar isso? É discipulando. É obedecendo a ordem do seu Senhor que disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então demonstre que você anseia por este dia, por esta redenção universal, discipulando, pregando o Evangelho. Conclusão: em um mundo que intenta unificar um povo caracterizado pela autonomia e rebeldia em relação a Deus, nós nos distinguimos como um povo santo, que vive humildemente na presença de Deus. Nós nos distinguimos também pela convicção de que o soberano tem todo o mal sob controle e que no tempo certo Ele julgará este mundo do mal. E nós também nos distinguimos pelo anseio, pelo dia em que estaremos com pessoas de todas as tribos, raças e nações, unidos pelo sangue do Cordeiro, em uma cidade santa, na presença gloriosa de Cristo Jesus. E isso só é possível pela redenção
de Cristo.